Nós convidamos o painelista Vinícius Lousada para apresentar o painel As Luzes da Codificação. Vinícius Lima Lousada é natural de Rio Grande, orador e escritor espírita, doutor e mestre em educação, coordenador do setor de formação de lideranças da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, com vocês, Vinícius Lousada. Talvez essa seja dos melhores aspectos do meu currículo. Pai da Valentina e do Estevão, né? Só um minutinho. Bom dia, minha gente. Tudo em paz? Vamos refletir então sobre as luzes da codificação. Que Deus nos abençoe e que possamos seguir nesse clima de reflexão pacificadora. Quando nós fomos convidados para pensar a respeito do tema, nós vimos o tamanho do desafio. Porque as luzes da codificação em nossas vidas são de uma magnitude inimaginável. Quando nós pensamos nos variados desafios que a alma enceta, atravessa no rumo da evolução, e as luzes que o Espiritismo traz a cada degrau da evolução, a cada conflito enfrentado, a cada demanda da alma por crescer e progredir na direção de Deus, nós vemos o quanto o Espiritismo agiganta-nos o sentido da existência e contribui com as nossas lutas. Allan Kardec chega a dizer que o Espiritismo comporta um imenso campo de estudos, pois que toca variadas áreas de conhecimento humano. Nós poderíamos utilizar da linguagem contemporânea para dizer que o Espiritismo é também uma ciência transdisciplinar. Nós poderíamos passar algumas horas aqui e companheiros com melhores condições que nós próprios poderiam ponderar a respeito das variadas teses espíritas que vêm sendo confirmadas por pesquisadores de renome no mundo, a partir dos seus campos de estudo, demonstrando a atualidade do pensamento espírita para a humanidade do nosso tempo. No entanto, nós optamos por fazermos um pequeno recorte e pensarmos essas luzes na dimensão consoladora da doutrina espírita, na sua contribuição, no sentido de, ao esclarecer a criatura humana sobre a razão da sua existência, a sua destinação espiritual, os aspectos espirituais da luta terrena, por nos apresentar compreensões mais acertadas do Evangelho de Jesus, com a chave de compreensão da reencarnação, nós vemos o quanto o Consolador prometido ilumina as nossas consciências, desperta os valores novos em nossos corações e nos renova a alma. É muitas vezes o livro espírita materializando os conceitos da doutrina aos corações aflitos, verdadeira tábua de salvação. Lembrava o nosso querido Gabriel, quantos de nós encontramos na leitura edificante, na codificação kardeciana, tanto quanto nas obras complementares da doutrina espírita, nova luz para as nossas vidas. Despertamos para novos horizontes, estabelecemos escolhas mais acertadas, abrimos os canais da alma à boa inspiração, despertamos de um processo depressivo, encontramos força para resistir, estruturamos condições de resiliência diante do sofrimento e acordamos para a caridade como recurso renovador.
diante dos conflitos que verificamos, da guerra na Síria, do flagelo perpetrado contra multidões de inocentes, as disputas terríveis do tráfico nas favelas, a violência urbana no trânsito, as disputas intestinas e fratricidas nas famílias, a incompreensão entre religiosos e, às vezes, até mesmo em nossa seara, denotam os conflitos internos que nós vivenciamos nesse tempo desafiante de transição planetária. E nós vamos procurar então estudar nesse tempo que nos cabe uma parte desses conflitos e perceber que em alguns textos, e em especial num que destacamos, de o Evangelho segundo o Espiritismo, as luzes que a codificação nos traz. Poderíamos ainda passear os olhos sobre a Revista Espírita, ver a imensidão de cartas as publicadas por Kardec, e perceber o quanto os livros da codificação orientaram os grupos do Espiritismo nascente, libertou multidões de processos de obsessão coletiva, estabeleceu recursos para que médiuns curadores atuassem de forma que não se entregassem à cultura mercenária a que alguns médiuns incautos eram convidados. O despertar de muitas criaturas comprometidas com esse correio entre dois mundos. A volta à experiência religiosa daqueles que sofriam do ceticismo. O impedimento de suicídios por conta da certeza, da prova inconteste da imortalidade da alma. Enfim, são múltiplas as contribuições desse produto construído, como dizia Herculano Pires, em colaboração existencial entre o missionário de Jesus, Allan Kardec, e os espíritos dirigidos pelo Espírito da Verdade. Haverá um dia que nós seremos capazes de aquilatar que o Espiritismo, através das suas obras, dá início e apoia a regeneração da humanidade terrestre. E dá-nos condições de buscar em recursos próprios a renovação moral que esse tempo de transição demanda de todos nós. Então, pensando na proposta, nos encontramos com o texto do psicólogo estadunidense Rollo May. E Rollo May, no livro O Homem à Procura de Si Mesmo, vai apontar-nos, no século passado, uma série de dilemas contemporâneos do indivíduo. O interessante é que esses dilemas perduram, e alguns deles, através da investigação científica no campo da saúde, foi aprofundando e classificando ou subdividindo esses dilemas. O fato é que Rollo May se pergunta, diante desse quadro de conflitos exteriores, quais são os dilemas ou os principais dilemas interiores que assolam a criatura humana. E ele nos aponta 3 deles que convergem, segundo a sua reflexão no campo da psicologia humanista, para a ansiedade. Ninguém aqui é ansioso, então não há problema de falar disso. Ninguém sofre de ansiedade. O primeiro deles, o vazio, ou vazio existencial. O vazio. As criaturas que
experimentam uma sensação de vazio. Quando estão diante de si próprias, se identificam com pouco ou quase nada de valores íntimos. Quando passam a pensar sobre o que fizeram, sobre suas vidas, enfrentam a percepção de que fizeram aquilo que os outros, nos padrões sociais estabelecidos, estruturaram para elas. Buscar a profissão que a família determinou. Encontrar um meio de ocupação que a sociedade aplaudia, o seu contexto sociocultural apontava como algo que era reconhecido pela coletividade. Se deixaram pautar nas escolhas da vida pelos preconceitos os mais variados. Passaram a viver aquilo que Rolomei chama de condição de pessoas espelho, refletindo a expectativa dos outros, reproduzindo o comportamento de conformidade com as ideias do mundo. E naturalmente, como nós não somos desse mundo, como nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corpórea, não podemos, como dizia Paulo, nos conformar ao mundo. Naturalmente, isso irá se traduzir em conflitos, sobretudo naquelas criaturas que ignoram a realidade espiritual. Mas nós também não estamos incólumes a esse tipo de conflito. O vazio. De tal forma, o vazio se estabelece que a criatura chega a um estágio da vida que se pergunta: o que eu fiz da minha vida até agora? O que de valor eu realizei? Quem sou eu? Há uma crise de identidade, porque o indivíduo não estruturou em bases saudáveis a sua identidade. Não construiu a sua história como protagonista, atendeu os reclames. E quanta gente se felicita quando chega a um estágio da vida, se aposenta: agora eu vou fazer o que eu gosto. Outros mais jovens terminam a graduação que os pais o obrigaram, entregam o diploma aos pais e vão fazer a carreira que sempre sonharam, pela qual a sua alma cantava de felicidade, desejosa de realizar-se. O vazio, que faz com que tanta gente busque o recurso da drogadição, a fim de aplacar a consciência atormentada. O vazio que estrutura para as almas incautas o recurso da automedicação, para anestesiar a própria lucidez diante de si. O vazio que faz com que romantizemos os alcoólicos, a fim de encenarmos cenas de pseudo-felicidade, aplaudidos por uma concepção materialista da vida, que ignora as consequências espirituais e fisiológicas do uso dos alcoólicos. O vazio que tem levado muita gente à sexolatria, na busca de complementação psíquica que não se apercebe que só pode ser encontrada no amor autêntico, se entrega aos comportamentos, às convivências sexuais gratuitas, fortuitas, melhor dizendo, sem nenhuma identificação com o parceiro, sem nada que lhe preencha a alma. Então Rolomei nos lembra do vazio existencial. Quando nós não nos conhecemos, quando nós não sabemos do nosso sentido existencial, sofremos desse vazio. E o recurso imediato que o Espiritismo apresenta aí, conforme anota Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 919A, é o conhecimento de si mesmo. Recurso fundamental que os Espíritos definem como a chave do progresso individual.
E Santo Agostinho descreve essa metodologia sobejamente conhecida de todos nós. E que, para além de conhecida no nível informacional, precisa caminhar para o sentido vivencial. Se nós temos clareza do fim objetivado com a reencarnação, que é o nosso autoaprimoramento, que é a conquista da plenitude, dos valores superiores que a vida pode nos conferir na prática do bem, nós precisamos assumir esse processo com consciência de nós mesmos. Então é indispensável que sigamos o conselho do Espírito Santo Agostinho e diariamente deixemos um pouco as redes sociais, a preocupação com a vida dos outros, as angústias coletivas, para problematizarmos a nossa consciência, o nosso comportamento. Pois que o nosso comportamento é a radiografia da nossa alma. Mas há um outro dilema que a sociedade contemporânea enfrenta, destacado com muita sabedoria por Rolomei: a solidão. Vejamos que ele escreveu essa obra após a depressão nos Estados Unidos, a depressão econômica, que favoreceu uma série de dilemas psicológicos naquela pátria do tio Sam. Mas que perduram esses problemas, porque ainda não encontramos a nós mesmos, enquanto sociedade terrena, e na postura do dogmatismo religioso, ou da religião de superfície, ou no materialismo, perdemos, como diz Joana de Ângeles, o endereço de Deus. E aí vivemos a experiência da solidão em meio à multidão. Há uma angústia por participar, por fazer parte. Já que eu vivo a experiência do vazio, delego a convivência com outro sentido da minha existência. E busco no outro, e na própria manutenção da minha sanidade, a convivência social como possibilidade de confirmar que eu existo e que em alguma medida a minha vida faz sentido. Vemos as criaturas com medo da solidão, que chegam em casa e, se estão na solitude, desesperam-se, ligam o rádio para ficar ouvindo algum barulho, vão para as redes sociais horas a fio, com essa conexão que muitas vezes pode ser proveitosa, mas outras vezes é profundamente líquida, superficial, sem nenhuma conexão humana. Eu tenho muitos amigos, mas não sou amigo de ninguém, porque a amizade transcende as nomenclaturas das redes sociais. Pressupõe o amor genuíno e o zelo pela felicidade do outro. E se eu não entro em campo de luta, como vivo isso? O medo da solidão faz com que as pessoas ansiem por convites sociais, por estarem em todos os happy hours oferecidos, por estarem na coluna social, por estarem presentes em todos os grupos de WhatsApp que uma encarnação comporta, para, no imaginário, pertencerem a alguma coisa. Solidão. A solidão, o Espiritismo oferece a compreensão da lei de sociedade, a necessidade das inter-relações sociais, a importância da família como laboratório que engendra o nosso progresso, engendra a superação do egoísmo e favorece o nosso crescimento espiritual. A solidão, o Espiritismo apresenta o recurso da caridade.
Fora da caridade não há salvação, como apregou o Evangelho segundo o Espiritismo. Com caridade, atreveríamos-nos a dizer, não há solidão. Quem serve ao próximo não sofre de solidão. Quem percebe a si próprio, não mais como receptor, meramente receptor das dádivas divinas, como a codificação nos ensina, mas como contribuinte à vida, nos recursos da solidariedade, tão bem encaminhados pela caridade, na sua dimensão tríplice da benevolência, da indulgência, do perdão, não tem tempo para curtir uma fossa, para viver a solidão do ponto de vista negativo. Agora, alguma medida de solidão, a solidão que não é neurótica, é a solidão necessária para a reflexão, para o amadurecimento de ideias, para a pesquisa sobre os nossos próprios sentimentos, para permitir, como dizem os Espíritos em o Evangelho, que o nosso coração se enterneça ante as misérias da grande família humana. E por fim, a ansiedade. Essa sensação de nos sentirmos agarrados, oprimidos, encurralados pelas circunstâncias e por uma rotina acelerada da qual nós não damos conta, cujo controle parece escapar-nos das mãos. A ansiedade tem uma caracterização muito bem dada pelos especialistas, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista moral. Essa angústia gerada por uma expectativa de que algum mal possa nos acontecer, e ela se torna neurótica quando ela é desproporcional aos desafios que a vida nos oferta. É aquela pessoa que não consegue falar em público por causa da ansiedade, que não consegue pedir uma informação no balcão. Aquele outro que perde o sono por causa de alguma circunstância que para outros é trivial. E alguns vão descambando. Na época de Rolomei não havia a expressão pânico, a síndrome do pânico, que tanto tem afetado a vida de todos nós. Já disse o poeta que de perto ninguém é normal. Todos nós sofremos esses desafios. A ansiedade, essa angústia que nos oprime pelo amanhã. E o Espiritismo ressuscita o cristianismo na sua origem. A cada dia basta o seu mal. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Vamos ao Evangelho novamente, e vem a lição de um espírito amigo, a paciência. Esse recurso para enfrentarmos as agulhadas da vida, e enfrentarmos com coragem e serenidade cada circunstância que nos põe à prova, o que é muito bom, porque a prova é oportunidade de progresso espiritual. A ansiedade para nos livrarmos das nossas expiações. Queremos resultados para amanhã, para os nossos problemas, que não raro têm origem em vidas anteriores, as expiações, os resgates. Ah, meu Deus, quando é que vai passar isso? E a gente, estudando a codificação, vai aprender que mais nos desesperamos pela superação dos sofrimentos e entramos em ansiedade, em sofrimento moral, consoante a nossa condição evolutiva, quanto mais espíritos inferiores somos. Por isso que para alguns espíritos, o seu sofrimento parece um inferno eterno. Por isso que para nós, parece que não passam as nossas expiações, dada a nossa condição, ainda, de espíritos imperfeitos. Rolomei aponta algumas raízes dessa doença.
mas todas elas convergem para o mesmo ponto, à luz do pensamento espírita. O problema, voltando aqui ao anterior, o problema do vazio, da solidão e da ansiedade, tem suas raízes na perda do foco nos valores. Os valores reais, os valores que planificam a alma. O materialismo nos vende falsos valores. E perseguimos pseudo-diretrizes que conduziriam à felicidade e que lá adiante nos conduzem efetivamente à desilusão, à frustração e ao sofrimento. Seguir os valores materialistas é enganar a alma e desperdiçar o propósito da nossa reencarnação. Advém o sofrimento, porque tudo que diz respeito aos valores materiais é transitório. O corpo, o dinheiro, os títulos, as credenciais humanas, desculpem, o sobrenome da família. Embora em algumas culturas contemporâneas a origem familiar defina alguma coisa, do ponto de vista espiritual não define nada. Ninguém herda a virtude dos pais, senão pela educação. Perda do sentido e do valor da dignidade humana, de si próprio. Vemos a corrupção e a prostituição da dignidade humana. Na busca do ter acima do ser, seduzimos-nos e estabelecemos escolhas não acertadas. Tudo isso é para lembrarmos de quanto há gente que sofre na Terra. Nós podemos dizer, não, mas nós somos espíritas, nós não sofremos disso. Graças a Deus se não sofremos, mas podemos sofrer. Porque não raro o materialismo nos puxa às convenções sociais. E daqui a pouco, nós estamos atendendo os reclames do mundo e esquecendo, como o incauto da parábola, e que amealha-se recursos em um armazém, mas não sabemos quando o nosso Senhor nos chamará à vida verdadeira. A perda da comunicação que conecta, da comunicação em que nos compreendemos. Edgar Morin tem feito um estudo que aponta as raízes da incompreensão humana. E nós vamos observar que nós estabelecemos sentido às mesmas expressões, mas sentidos diversos. Há uma polissemia de sentidos. E não raro, por conta de fecharmos em nós mesmos, tomamos o sentido que empregamos, as palavras, as expressões, como única expressão da verdade. E não ouvimos o que o outro coração diz, ouvimos a reprodução das nossas ideias. E entramos em conflito, porque de fato, achamos que nos entendemos, mas não nos entendemos. E para piorar, inventar os emoticons. Para criatura lerda como eu, emoticon é um desespero. Eu não sei se a pessoa está sorrindo ou está debochando. E quando a gente erra o emoticon e manda um assim terrível, a pessoa, eu não quis lhe agredir, me desculpa. E a gente só apertou errado, o carro sacudiu. Quantas brigas, meus queridos. Quando a gente manda uma mensagem, aí a pessoa se altera do outro lado. Eu vou gravar para ver se ela me entende melhor. Aí a gente grava e a pessoa responde, por que estava gritando? E a gente estava só tentando ser claro. Colocou um tom de voz mais elevado, não para gritar. Porque aí a pessoa já enxerga a partir de si própria, como nós mesmos fazemos. As dificuldades de encontro entre corações. Na viagem espírita, Allan Kardec vai dizer que o espiritismo toca o coração.
E que a linguagem do coração é acessível a toda a gente. São palavras dele. A caridade estabelece conexão humana. Nós temos que aproveitar mais esses recursos para não mudar os outros, mas darmos a contribuição espírita para esse mundo em transição, edificando o caráter do espírita cristão, edificando o caráter do homem e da mulher novos. A perda de relacionamento com a natureza. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós estamos criando crianças em cativeiro, educadas pelos tablets e smartphones, órfãos de pais vivos. O resultado disso há algumas décadas, qual será? Se nós ainda nos deixarmos conduzir pela cultura materialista. Não há nenhuma negação das ferramentas midiáticas, não se trata disso. Se trata de nós não perdermos o contato. Imagine com a natureza. Especialistas têm apontado déficit de natureza, uma nova deficiência que está aparecendo. Você leva a criança para o parque, quer que ela tenha a sua vivência de colocar o pé na grama, e ela fica desesperada, porque nunca sentiu a grama nos pés. Crianças que entram em estágio de pânico quando saem do prédio para brincar à frente do prédio. Pessoas que não saem mais de casa, minha gente. Há um fenômeno de adolescentes que transformam o quarto numa caverna. E lá nem Jesus tira eles. De lá nem Jesus tira. E apresentando, por consequência, comportamentos agressivos, antissociais, depressão e outras coisas mais, como os processos obsessivos. Relacionamento com a natureza, que nos ajuda a perceber o nosso lugar na criação. A nossa condição de filhos de Deus. A nossa parte de natureza. Diante dessa herança divina. E que nos ajuda pelos caminhos do sentimento, que não raro são mais acertados do que as perquisições racionais. A conexão com Deus, a partir da conexão com o restante da criação. E a perda do senso trágico. Interessante que Rolomé escreveu isso no século passado. No século passado. Expressões que aparecem nas redes sociais. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto? Como assim? Nós que... E às vezes a gente que é espírita encontra pessoas que se aproximam da doutrina, mas ainda com esse pensamento. No momento de raiva, de reflexão. A cultura do ódio. Outro dia tive uma notícia. Em Copacabana havia sido assassinada uma moradora de rua. E o apontamento dos agentes da força policial, da investigação, era que se tratava de crime de ódio. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ou ouvir a falar, mas não sabia que tinha esse nome. Porque é evidente que o genocídio nazista foi crime de ódio. Aí fui ver o que era crime de ódio. É quando alguém, por não aceitar a identidade própria do outro, a condição da diferença do outro, é tomado de tal ódio que perpetra o crime contra aquela criatura, podendo levar, inclusive, à desencarnação. Fui lendo a matéria, e aí os investigadores descobriram algo que eu considerei terrível, profundamente triste. Pessoas que moram naqueles arredores, têm grupos nas redes sociais para combinar o espancamento e o homicídio.
daqueles que estão à margem da sociedade. O materialismo, meus amigos, que não nos permite ver os fios tecidos das inter-relações humanas, que não nos dá ensejo de perceber que é possível que aquele companheiro, além de um filho de Deus, que está vivendo debaixo da marquise, que está transformando um espaço da Borges em sua casa, pode ser um afeto nosso do passado. Aquele que nos importuna na sinaleira, pela afinidade, se aproxima e pode ter tido conosco vivências significativas. E para além disso, a dignidade humana está intrínseca na própria criatura, que é filha de Deus. Nós precisamos pensar nisso. A perda do senso trágico, a graça do bullying, que não tem graça nenhuma, que não é brincadeira. O deboche quando alguém vai para a cadeia, quando alguém é condenado por seus crimes, quando alguém se dá mal em alguma situação da vida. O prazer mórbido em ver o outro sofrer, o sadismo, a calúnia nas redes sociais, a calúnia, as acusações indébitas, as indiretas, nos apresentando os aspectos enfermos da criatura humana. Perda do senso trágico, da gravidade das coisas. Até aquelas piadas de mau gosto, até aquelas expressões grosseiras, que são formas contemporâneas de violência na linguagem. É tão interessante, porque a violência, ela é tão naturalizada, que ela está na nossa cultura. Eu descobri isso com uma antropóloga. Ela não sabe que é antropóloga ainda, um dia ela vai ser. A Valentina. Ela diz assim: pai, por que tem alguns amigos que batem? Eu olhei para ela: como assim, minha filha, batem? Aí ela mostrou que tem pessoas que não abraçam, elas batem na gente. Já notaram isso? E eu que tenho uma manta térmica, sofro mais, porque repercute na manta. E ela fica chocada que a pessoa não abraça, ela bate. Até para ser carinhoso, nós somos grosseiros. Claro que nós já estamos avançando. A espiritualidade indicou algumas décadas, inclusive aqui na nossa casa, a campanha da educação dos sentimentos, para ver se o Evangelho enternece o nosso coração e a gente vira gente e passa a se tratar de maneira mais afetiva também, mais amorosa. Eu preciso que vocês me apontem o tempo, que eu não estou enxergando o relógio, tá? Para finalizar, meus amigos, então nesses 20 minutos de finalização, vamos buscar a terapêutica. Eu apontei aqui alguns recursos para esses dilemas existenciais. Vocês observem, voltando mais um pouquinho, que as raízes em que se estribam a solidão, a ansiedade e o vazio existencial, todas elas convergem para dois pontos fundamentais: a ausência do conhecimento de si mesmo e a carência da criatura humana, que não conhece em profundidade os valores espirituais da vida, de perceber a relevância da lei do amor em sua existência. Então, qual é a terapêutica? A palavra terapêutica vem do grego. Diz respeito à ciência ou arte que define o tratamento específico para cada enfermidade. Qual é a terapêutica da doutrina espírita? E para não correr o risco de elaborar slides infindáveis, porque a gente quer abarcar tudo que estuda e está começando a aprender com a doutrina, e ao mesmo tempo não cair em obviedades, nós escolhemos
uma das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das mensagens talvez a mais curta do Espírito da Verdade, no capítulo Cristo Consolador, para que percebamos o quanto em uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação faz luzes na nossa alma, dando-nos ensejo de vencer a sombra dos conflitos que ainda habitam em nós. Imaginemos, meus amigos, me recordo agora, abrindo parênteses, a passagem em que Kardec lembra na Revista Espírita da reconciliação pelo Espiritismo. Dois indivíduos entram em um conflito no mesmo navio. Ambos eram espíritas. Claro, naquela época espírita brigava, ficava de mal. Hoje isso não acontece mais. Ambos leitores da codificação, médiuns. Em sua atividade mediúnica, ambos receberam orientação para que fizesse o que o Evangelho recomenda, se perdoassem. E como eram espíritas de verdade, se reconciliaram. Quantas criaturas, diante da fuga pela porta falsa do suicídio, ao ler uma página, se confortam de tal sorte com o Evangelho segundo o Espiritismo, que a sua vida muda de rumo. Um livro em uma casa prisional é um facho de luz, onde uma sociedade excludente esperava produzir mais sombra. Uma obra da codificação em uma biblioteca pública é um convite à imortalidade àqueles que desconhecem os valores imortais da vida. Numa família, examinem a importância do Clube do Livro. O livro vai para a nossa casa. Quantos vivem lá em casa? Quantos olham o livro? Até os reticentes dão uma olhadinha para ver do que se trata. E aí os amigos espirituais encontram recurso para inspirar a criatura a leitura edificante. Não porque o livro por si salva, mas porque na leitura edificante ele desenvolve conexões superiores que permite o acesso à inspiração do seu anjo de guarda, seu espírito protetor. Há uma página ou outra, quanta paz elas nos trazem. Então, vamos ver a terapêutica. Em toda a codificação, ela está presente. Nós escolhemos apenas um texto. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Diante do vazio, da solidão, da ansiedade, o médico das almas, Jesus. Recordando a criatura, o vinde a mim, vós que sofreis. Vai adiante o Espírito da verdade. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Não há solidão. Porque para o governador espiritual da terra, os que sofrem são as suas criaturas bem amadas. Não há solidão. Me desculpem os pessimistas que possam estar nos assistindo na internet, ou que vai que escapou alguém aqui, alguém é pessimista, mas ninguém está só. Ninguém está só. Quando aprendemos que o Espírito protetor se vincula a nós,
a partir do nosso programa reencarnatório, para nos conduzir no caminho do bem, mesmo que a gente queira, não há solidão. Mas Jesus, esse Espírito puro que governa o nosso mundo, diz-nos aqui, através dessa página, assinada pelo Espírito da Verdade, que os enfermos, os que sofrem, são seus prediletos. Então quando a gente cai naquela do coitadinho, coitadinho de mim, alguém que não conhece os valores do Espiritismo, adentra nessa autocomiseração, autopiedade, e ouve do Espírito de Verdade: os que sofrem, os que estão enfermos, os fracos, são meus prediletos. Ou seja, meu querido, tu és dos meus. Venho salvá-los, ou seja, libertar da corrupção moral, libertar das mazelas, das problemáticas que, é claro, demandam alto esforço, porque vem na frase a seguir: vinde, pois, a mim, vós que sofreis. Nos convidando à resignação ativa, a tomarmos o rumo do Cristo. E sereis aliviados e consolados. O alívio vem pelo amparo espiritual. O consolo chega pelo entendimento do aspecto educativo do sofrimento. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Como é importante a gente lembrar disso. Não fugir para os braços do materialismo. Não abandoneis jamais o Espiritismo. Pois que o mundo não pode dar a paz que buscamos. Pois que o mundo não a tem ainda. Se a gente quer pertencer a alguma coisa, se precisa se conectar a algo, se não encontrou o seu lugar, solidão tem a ver com isso também, não encontrei o meu lugar. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam das vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Deus sabe o que se passa com a gente. Deus sabe. E nos convoca a extrairmos do imo do ser, através da codificação espírita, trazendo luz às mazelas que ainda portamos. Impiedade, descompromisso com as coisas sagradas. A ignorância quanto à nossa vocação para, na expressão do Espírito Paulo, o apóstolo, gravitarmos para a unidade divina. O verdadeiro sentido de nossas existências. A impiedade, o esquecimento das coisas de Deus. O entregar-se à oficina de Mamon, esquecendo-se dos trabalhos de Deus na terra, através da criatura. A mentira ainda viceja. Extirpar a mentira, buscar a verdade. O erro, substituí-lo pela retidão, pela correção de rumos. E a falta da fé, a incredulidade, que conduz multidões à via do suicídio. São monstros que vos sugam, que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. O cultivo dessas enfermidades da alma, impiedade, mentira, erro e incredulidade, nos abrem chagas, metaforicamente falando, fissuram o nosso caráter, a nossa natureza moral, nos tornando tíbios
na caminhada de progresso, tímidos na caminhada de progresso espiritual. E aponta aí no Espírito que no futuro, humildes, reconhecendo o nosso devido valor, nem mais nem menos. Humildes, reconhecendo o quanto temos para crescer para Deus, o quanto temos para aprender, sem nenhuma desconsideração sobre si próprio, aquilatando o real valor, humildade. Como disse Paulo oportunamente, não que eu já seja salvo ou que eu já tenha alcançado Cristo. Estou a caminho. Ter a clareza do lugar que nos encontramos, da nossa condição evolutiva, que o autoconhecimento confere. E submissos ao Criador. Essa palavra dói às vezes na gente. Porque as expressões religiosas do passado nos levaram à submissão aos homens. E por uma memória extracorpórea, desperta em nós um certo incômodo quando ouvimos a expressão submissão. Mas aqui a submissão ao Criador, quer dizer que em tudo que façamos, pautemos as leis de Deus como referência. Isso é submissão a Deus. No plano íntimo da criatura. Pratiqueis a sua lei divina. Mas onde que está a lei divina? Aí é a luz da codificação. Na nossa consciência. Então, meus queridos amigos, vem o recado final do Espírito da Verdade. Amai e orai. Ante a guerra da Síria, amai e orai. Ante o conflito doméstico, amai e orai. Ante a incompreensão, até mesmo na nossa seara, entre nós, amai e orai. Na dificuldade de superar-se, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Em outras palavras, obedeçamos às boas inspirações. Aceitemos as sugestões enobrecidas dos Espíritos amigos, que nos convocam ao bem e que nos dão oportunidade de servir na construção de uma terra regenerada, a partir do bem que possamos, de potência, transformar em ato. Aí falando de Deus, invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamaste. Quando o vazio invadir as almas, na prece, invoquemos Deus com sentimento profundo. E o Evangelho trará Cristo de volta nas paisagens da nossa alma. Eis-me aqui. Não há vazio. Não há espaço mais para a solidão. E a ansiedade vai passar. Então, meus amigos, para esses conflitos existenciais, as luzes da codificação se derramam sobre nós. Divulguemos Kardec. Estudemos Kardec. Vivamos Kardec. Compartilhamos em nosso caráter o caráter espírita cristão de Kardec. E a nossa contribuição, por diminuta que seja, espalhará as luzes da codificação. As almas que vivem na sombra, que ergueram para si mesmas. Muito obrigado e muita paz.